Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quinta-feira, isso, 9 de janeiro. Vamos ler juntos aqui Hebreus 4:12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Este verso aqui tem, tem muita coisa, né? Que poderia ser refletida. E eu vou ficar apenas com as expressões viva e eficaz. A palavra de Deus, que agradecemos por tê-la, né, em mãos, e por termos também liberdade, né, de portar uma Bíblia, de possuir, né, uma Bíblia, né, nesse nosso país. Graças a Deus por tudo isso, mas ela tem origem no Espírito Santo, né? Homens inspirados, e inspiração é um assunto importante, homens inspirados pelo Espírito Santo, na sua humanidade, no seu estilo, no seu jeito de ser, de pensar, escreveram as Escrituras. E pensa num livro que já foi combatido em todos os tempos, né? Desde a sua criação, né? Foi uma luta formar o cânon, né? Reunir estes 66 livros, e depois muita gente lutou, né? Aliás, antes do cânon, só lembrar do Jeremias, que queimaram o primeiro livro que ele escreveu, e por aí vai. E muitos inimigos, e muita gente se ocupa em tentar desacreditá-la, desqualificá-la. A teologia contemporânea trouxe uma ideia muito estranha, né? E que dividiu muito o povo de Deus. Aquela questão que você já sabe, né? Se a palavra, se a Bíblia, né, é a palavra de Deus, ou se apenas contém a palavra de Deus, de maneira que você tem que ficar entendendo ou descobrindo o que é de Deus, o que não é, né? E depois desse pensamento, a alta crítica, a baixa crítica, bater em cima para tentar provar as autorias, isso é importante em um aspecto, né? Mas também discutir os temas, os conteúdos, e, enfim, é uma dificuldade, é uma dificuldade. Hoje a gente tem muito, muita, muito material, muito conteúdo para se estudar, e eu me atrevo a dizer que as pessoas podem, me atrevo não, não é nenhum atrevimento, é uma constatação. A pessoa pode conhecer muito, estudar muito sem precisar sair de casa por causa da internet. Aí surge uma outra questão, né? Aquilo que era uma luta, que é a terceira vez que eu uso essa expressão, né? Uma luta para compreender os significados, né? Qualquer doutrina, por exemplo, eu sempre cito, quando toco nesse assunto, a história da doutrina da Trindade, por exemplo. Levou muito tempo, né? E tem uma história. Um pensou assim, o outro pensou assim, até que hoje, até hoje, tem muitas pessoas com dúvidas, muitas pessoas divididas em relação a essa doutrina, mas a gente chegou num lugar mais comum, mais confortável, onde não se tem tanta briga assim, ainda que esse assunto, parte do entendimento dele é um não entendimento, porque é um mistério que a gente não vai compreender nessa vida. Deus é um só, Deus
São três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso ao mesmo tempo a gente não vai compreender isso. Mas pensa, essa dificuldade outrora, né? E aí, onde é que nós estamos? Nós estamos na possibilidade de estudarmos sem precisar sair de casa. Isso aqui não é nenhum incentivo para as pessoas não irem para o culto, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou falando da acessibilidade, né? Da facilidade de ter contato com os conteúdos. Mas aí vem uma dificuldade para, diante dessa facilidade, né? Eu percebo que alguns têm uma relação hoje com a pregação de fastio, né? Porque é tanta gente falando, né? Na igreja, fora dela, cultos online aos centenas e centenas, né? Você pode ter acesso, se você não for para casa, você pode assistir culto, não for para casa, não for à igreja, você pode assistir culto de vários lugares, vários. Esta facilidade, tanto de acesso a culto, como acesso aos conteúdos e tudo mais, e um possível fastio, tanta gente falando, e uma coisa que fica não mais uma luta para descobrir, para saber, mas uma coisa tão fácil, à mão, né? Ao alcance de todo mundo, começa a ganhar de muita gente um certo desinteresse, né? E é complicado, né? Neste sentido, quanto mais sistemático for o estudo, menos interessante para quem estuda, porque parece que já tá tudo fechado, que não precisa descobrir mais nada, estudar mais nada. Enfim, eu estou aqui apenas querendo dizer da necessidade de interiorizar a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Para ela não cair no lugar que está, por exemplo, a própria internet, que tem, que as pessoas têm milhares de amigos online, mas na vida, às vezes, não tem nenhum, né? São as grandes contradições desse tempo moderno. Voltando para o nosso assunto aqui, a pessoa tem dezenas, centenas, milhares de informações, mas o que que é verdade? O que que é sentido na alma? O que que é vivido pelo indivíduo? As dezenas e dezenas de informações estão aí, mas o que é verdade para a pessoa? O que que ela está experimentando? De tudo. O que foi que ela sentiu o cheiro, né? O que foi que ela tocou? O que foi que ela vivenciou? O que que ela pode dizer enquanto testemunho? O quanto essa palavra se tornou viva e eficaz, né? Aqui o autor da carta aos Hebreus usa a expressão viva, e dentro da própria Bíblia, a expressão viva ou vivo sempre foi, sempre não, mas na maioria das vezes, utilizado para fazer o contraste entre Deus vivo e os ídolos mortos, né? Por que que a palavra de Deus é viva? Porque o seu autor está vivo, né? Porque no encontro, a leitura do crente, simples até, tem um autor vivo. Por isso que a palavra de Deus é viva. É diferente de qualquer outra literatura, e é diferente do que eu estava querendo dizer aqui: excessos de informações, excessos de conteúdos à disposição, né? Mas ela é viva. Mas quando é que ela se torna viva? Em comunhão com o Cristo vivo. Porque se não for em comunhão com o Cristo vivo, em humildade diante do Espírito Santo que a revelou, né? A palavra de Deus pode se tornar apenas um conteúdo, apenas uma informação,
aonde a pessoa não consegue interiorizar. Quando diz que é viva e eficaz, é porque opera a graça de Deus. Então, de tudo que eu entro em contato em relação ao estudo, à leitura, é vivo, ou seja, está sendo em comunhão com Cristo vivo, que se for uma leitura para usar a Bíblia, né, para fazer da Bíblia uma bibliolatria, um biblicismo, né, enfim, qualquer outra coisa. Se for para fazer da Bíblia a mãe das heresias, para usar a Bíblia de forma abusiva, para ler a Bíblia na desconfiança, com o coração completamente ateu, né? Usar a Bíblia para procurar erros. E aí, não, mas se for com o joelho do coração dobrado, né? Em comunhão com Cristo vivo, a palavra de Deus é viva. E é eficaz quando opera a graça de Deus. Se o que estamos lendo, foi isso que eu quis dizer com interiorizar, se estamos lendo e a graça não é sentida, não é percebida, se a graça não vem operar em nós mudanças na vida, né? Mudanças no nosso comportamento, mudança nos nossos valores, mudança nos nossos pensamentos, é viva, é eficaz? Creio que não. Deus nos abençoe a sermos gratos pela palavra de Deus que temos em mãos, mas não fazer dela mais uma informação, como é a correnteza de informações que temos nos dias de hoje, mas fazer dela viva e eficaz pela comunhão com o Espírito Santo e permitir que a graça de Deus opere na nossa vida através dessa leitura, meditação e estudo. Deus te abençoe. Ore comigo. Pai Celestial, nós louvamos o teu nome, rendemos graças a ti por tua bondade e misericórdia. Peço a tua bênção a todos os meus irmãos, que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, seja viva e eficaz para cada um de nós. Nos conceda essa graça, para que não banalizemos a tua palavra e nem negligenciemos a voz do teu Espírito que fala conosco. Oro assim, Pai, no nome de Jesus. Amém.